Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre Emília Pérez. Todo mundo tá esculachando o filme. Obviamente tô torcendo pra ele perder todas as categorias do Oscar, pra Fernanda Torres conseguir ganhar e eles não levar nada pra casa. Pra ser bem sincero com vocês, o filme tem um monte de problema que falaram pra mim que ele tem e eu já odeio ele. Então por isso que eu não tinha falado nada sobre até agora. Porque o meu sentimento único é de desprezo, pô. É um filme feito por diretor francês, com um monte de ator norte-americano, protagonista espanhola, sobre uma parada mexicana. Então assim, eu sou brasileiro, eu também sofri né? Somos também vítimas do colonialismo. E aí você acha que eu realmente vou apoiar uma palhaçada dessa? Só que aí, tá chegando o dia, então eu quero ter a opinião da maior especialista do Brasil sobre o assunto, Isabela Boscov. Bora? O pessoal vem me pedindo há algum tempo aqui nos comentários que fale de Emília Pérez. E se eu não falei até o momento, não é porque eu quisesse fazer charminho, não. É porque eu estava tentando tomar pé. Há 30 anos eu cubro cinema e eu nunca vi nada parecido sequer acontecer numa campanha para o Oscar. Eu sei que as pessoas estão com muita raiva por causa das acusações desleais e falsas que a Carla Sofia Gascon fez à Fernanda Torres, ou supostamente a equipe da Fernanda Torres, de que estariam tentando mover uma campanha de ódio contra ela. A gente sabe que isso é completamente falso. Alguns dias antes, a Fernanda Torres tinha gravado um vídeo de apoio à Carla Sofia Gascon. E sim, os tweets dela sobre assuntos variados que andaram descobrindo são horríveis. É muito preconceito contra tudo, contra todo mundo. Mas eu não quero criar mais raiva e me engajar em campanhas de ódio. Respeitosamente, não quero dizer a ninguém como deve se sentir ou como deve agir, mas é porque, no meu entender, primeiro, foi exatamente esse tipo de atitude que fez com que a candidatura da Carla Sofia Gascon ao Oscar e, portanto, de todas as outras 12 indicações do filme ao Oscar, implodisse. E segundo, porque mais do que tudo, eu tô triste. Emília Pérez é um filme que tem muitos problemas, vou me ater a ele já já, mas independentemente de qualquer coisa, era muito significativo, era muito relevante essa primeira indicação de uma mulher trans ao prêmio de atriz principal. Esse está sendo um momento extremamente difícil. Pô, isso é verdade, cara. Isso é um negócio que a pauta acabou ficando um pouco de lado, né? De tanta merda que a atriz conseguiu fazer, ela conseguiu apagar e manchar a primeira indicação de uma mulher trans ao melhor atriz. E agora faz sentido, pô, Isabela Boscov tá chateada com o negócio. Um dos muitos momentos extremamente difíceis pelos quais a comunidade LGBTQIA+ está passando, e isso era uma espécie de manifesto por parte da academia de que eles não estão do lado do preconceito, eles estão do lado da aceitação, do acolhimento. É muito triste que uma tomada de posição tão importante tenha se dado em função de um filme tão problemático. E os mexicanos, principalmente, muitos latino-americanos, mas especificamente os mexicanos, vêm avisando há meses que Emília Pérez é um desastre anunciado. Com aquela preguiça cultural que, infelizmente, não é incomum entre europeus e americanos, todos os avisos foram ignorados. Os votantes dos prêmios europeus e americanos preferiram se ater ao aspecto positivo da presença de uma mulher trans interpretando uma mulher trans e deixaram de lado todo o resto. E é em todo o resto que está a imensa complicação, que é Emília Pérez. Como já foi. Basicamente ela falou, pô, da hora que tem uma mulher trans interpretando uma mulher trans. Agora o resto pode empacotar e jogar fora que não presta pra nada. Por isso que eu não tava falando sobre esse filme, por isso que eu não fui ver esse filme, porque claramente é uma bomba. Além de ser um produto de colonialista desgraçado, também é uma bomba. Amplamente noticiado, Emília Pérez é uma história que se passa no México, mas que tem pouquíssimos atores mexicanos ou de origem mexicana no elenco. O roteiro é assinado unicamente pelo diretor do filme, o francês Jacques Audiard.
Nessas horas, a participação de um co-roteirista que entenda do assunto sobre o qual está se falando poderia ter sido muito útil. O filme não foi rodado no México, exceto por algumas externas na cidade do México. E, acima de tudo, o filme oferece uma visão altamente ofensiva para os mexicanos daquele que é um flagelo no país, a ação dos cartéis do narcotráfico. Emília Pérez é uma telenovela, e daquelas bem antigas. Não vou dizer que é uma telenovela mexicana, porque, como eu acabei de dizer, o México pouco ou nada tem a ver com esse imbróglio. A história começa com o Manitas, chefe de um cartel do narcotráfico, convocando a advogada interpretada pela Zoe Saldanha para ajudá-lo naquele que é o desejo maior da vida dele, que é fazer a transição. O ambiente do Manitas, nem preciso dizer, é extremamente violento, altamente machista, de modo que ele vai ter que forjar a própria morte para fazer a transição longe dos olhos de todo mundo, inclusive da mulher dele, o papel da Selena Gomez, e dos 2 filhos, que vão ter que achar que ele está morto, para assim renascer como Emília Pérez. Alguns anos depois da transição, já vivendo realizada como mulher, a Emília Pérez convoca de novo a advogada. Ela não aguenta mais a distância dos filhos, que estão a salvo ali na Suíça, e quer que eles e a mulher sejam trazidos para a cidade do México. O pretexto é ela vai se passar por prima do Manitas. Olha, na dramaturgia brasileira, pelo menos, tem uns 40 anos que nem... Nossa, pior que realmente a trama é uma trama de novela mesmo, né? Mas eu ouvi falar que é uma trama real, tô ficando maluco? Então realmente aconteceu esse bagulho, né? Os mexicanos têm umas histórias pra se inspirar pra fazer as novelas mexicanas. Ninguém filma uma cena de novela tão ruim quanto a da Emília Pérez, a tia, recebendo os sobrinhos e a mulher na casa dela. É de ranger os dentes. Bom, nessas, com o coração mais suave que a Emília carrega hoje em dia, ela decide que ela vai tentar fazer alguma reparação às vítimas dos cartéis. Ela funda um instituto para ajudar a encontrar os milhares de desaparecidos e faz um trabalho lindo. Um trabalho lindo que para os mexicanos significa o quê? Vamos tentar colocar a coisa em perspectiva. As estatísticas não são confiáveis, mas a estimativa é de que 500.000 de pessoas, 500 mil pessoas, já tenham sido assassinadas pelo narcotráfico no México. Caramba, é gente pra caramba, mano. Eu não sabia que o pau torava nesse nível assim, 500 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Outras 60 mil, estima-se, estão desaparecidas, o que significa que elas estão mortas também, mas os restos mortais não podem ser encontrados, porque sabe-se lá que destino medonho foi dado a eles. Os cartéis controlam áreas inteiras do México com uma brutalidade, uma truculência sem precedentes. Não são só pessoas que de alguma forma estão ligadas ao narcotráfico que estão morrendo, que estão sendo assassinadas, nada disso. É imensa a quantidade de cidadãos, crianças, mulheres, gente comum, pega nesse fogo cruzado. E o que está se propondo aqui é que essa personagem ficcional, que tem várias contrapartes verídicas, provavelmente teria assassinado milhares de pessoas no decorrer da sua carreira, possa escapar de tudo que foi feito e ressurgir de bem com a vida, em paz consigo mesma, com todo o dinheiro que foi acumulado durante a atividade criminosa, sem pagar por nenhum dos seus crimes. E sugere-se, então, que esse esforço de reparação é, lógico, o suficiente. Em dado momento, a Emília Pérez vai deixar que É você achar que o público é muito otário mesmo, né? Você pega uma pessoa terrível, você não desconstrói ela ser terrível, você não arruma um sofrimento pra ela pagar pelos crimes que ela cometeu. E aí você só fala, ah, mas ela vai fazer caridade. Ela vai fazer caridade. Ah, mano. Ah, ela ficou 2 anos longe dos filhos. Pô, ela matou milhares de pessoas. Se bobear, dezenas de milhares, né? Obviamente não é muito... Não é castigo suficiente. dela volte à tona e isso vai culminar numa tragédia. Uma tragédia da qual Emília Pérez vai sair santificada. Não é força de expressão.
E esse é só um dos motivos pelos quais os mexicanos estão furiosos com o filme. O Jacques Audiard é um cineasta que eu respeitava muito. Ele é autor de um dos grandes filmes dessas 2 últimas décadas, desse século XXI, um filme chamado O Profeta. Tem um outro filme belíssimo chamado Dipan, sobre um refugiado tamil na França. E eu tinha ele em muito mais alta conta do que eu tenho agora. Agora não tenho ele em conta nenhuma. Nesse momento, eu estou completamente decepcionada. Outra manifestação da preguiça cultural eurocentrista, estou tentando ser delicada, está no fato de que, numa entrevista, a diretora de elenco deixou escapar, no meio ela tentou ajeitar um pouco a coisa, mas ela deixou escapar que a produção tinha procurado atores no México, mas que os atores mais adequados aos papéis escritos no filme foram encontrados em outros lugares. Ah, qual que é? Que papo para boi dormir. Até parece que no México não tem uma indústria audiovisual super vigorosa. Pior ainda, andou rodando por aí um trecho de uma entrevista em que o Jacques Audiard dizia: o espanhol é a língua dos países pobres, subdesenvolvidos, dos imigrantes. Como era... É a visão que eles têm da gente. E você aí, que ainda concorda com esse tipo de coisa e acha que isso é da hora, eles acham você pobre. Você acha que você é branco até você pisar no país deles. Aí você vai entender que você não é branco, parceiro. Você é latino. Só um corte. Eu falei, bom, tá fora de contexto, deixa eu ver qual é o contexto em que ele está dizendo isso. Assisti a entrevista inteira, consegui encontrá-la. E, infelizmente, é esse mesmo contexto. Eu estou parafraseando, mas ele, a certa altura, diz, então, a gente ficou pensando se o filme deveria ser falado em francês, deveria ser falado em inglês, daí não, decidimos que o filme teria que ser falado em espanhol, porque o espanhol tem 600 milhões de falantes no mundo, divididos em vários continentes. Excetuando-se a própria Espanha, é uma língua que, lógico, reflete uma herança colonial comum, mas nos milhares de sotaques e idiomas diferentes dela, reflete outra coisa também, que, por outro lado, apesar dessa herança colonial comum, existem infinitas particularidades culturais, sociais, históricas em cada um dos povos que falam o espanhol. Nada disso é levado em consideração em Emília Pérez. É uma bagunça. As falas de Emília Pérez são uma salada de sotaques, de expressões idiomáticas, de vocabulário. É triste tanto descaso. Quando eu falo em salada, eu não estou falando da Selena Gomez. A personagem dela foi transformada em mexicana-americana porque a Selena falou espanhol na infância, mas deixou de falar, perdeu a fluência e, coitadinha, disse, olha, juro, eu tentei fazer o melhor possível com o tempo que eu tinha. O que eu estou falando é da absoluta falta de supervisão de algum falante mexicano de espanhol. Tipo, eles não contrataram nenhum mexicano pro negócio, né? Mas não teve um mexicano que eles contrataram pro cara ver e falar: isso aqui é mexicano, isso aqui faz sentido no México. Nenhum. É igual aquela galera que lança livros sem nenhuma leitura sensível e depois reclama que o pessoal não acha que faz sentido como os personagens se comportam, porque a pessoa é uma mulher branca hétero e tá escrevendo um monte de personagem nada a ver com as vivências que ela tem, porque ela tem uma visão que, por bem ou por mal, é preconceituosa sobre aquela pessoa. É um conceito que ela criou da cabeça dela. Tem que consultar, gente. Tem que consultar a galera que tem a vivência, que tem a cultura. No roteiro, para dizer, isso aqui não se fala no México, isso aqui não é espanhol mexicano, isso aqui é espanhol deste lugar, isso aqui é deste outro lugar e por aí vai. É muita arrogância não fazer nenhum tipo de checagem que seja. E é muita arrogância propor, ainda que em tom de fantasia e de musical, que os mexicanos aceitem a santificação de uma personagem que representa aquilo que aconteceu de pior, que acontece todos os dias de pior no país deles. Tem alguns momentos bons em Emília Pérez? Para ser justa, tem. Eu achei 2 momentos bons. Eu gosto muito do primeiro diálogo entre o Manitas e a advogada da Zoe Saldanha.
Acho uma cena bacana, bem feita, bem escrita. E eu gosto da sequência toda em que a Zoe Saldanha canta El Mal. Eu não acho que a música se sustentaria sozinha, embora ela esteja concorrendo ao Oscar de melhor canção, mas ela funciona naquele momento. Cara, muita gente me falou desse negócio aí da parte musical. Agora que a Isabela falou que ela acha que a música não se sustenta sozinha, eu fiquei com curiosidade de ver um trecho em específico do filme. E vocês vão ver comigo e vocês vão sofrer comigo. Tá, acho que eu encontrei. Tive que ir no TikTok, porque aqui que tem lá no YouTube não tem. Vai ter só um pedacinho, tá, de eu reagindo isso aqui, porque senão o YouTube vai derrubar. Mas vamos ver se é tão ruim quanto todo mundo falou. É em inglês mesmo? From penis to vagina. Vai tomar no cu, velho. Como é que é um porra de um francês que teve coragem de escrever isso num papel, dá pra um bando de ator ler, os atores leram. Não é cantado isso aqui, tá? Isso aqui eles estão lendo. Eles leram essa porra e ninguém virou e falou: nossa, tá muito estranho, né? Tá muito ruim isso aqui, tá muito esquisito. Um monte de gente operando justamente o que ela precisava ver, né? Pô, eu não entendi ainda a pira. Pô, a advogada, né? A advogada vai atrás dos negócios pra ela. Não tinha ninguém melhor, não, pra ir atrás desses negócios pra ela. Nossa, que lixo, velho. Vai tomar no cu. Como é que esse negócio tá concorrendo a melhor música? Não é essa música aqui, né? É outra música. Mas como é que esse filme tá concorrendo a melhor música? Como é que esse filme tá concorrendo a melhor filme? Como é que esse filme tá concorrendo a qualquer coisa? Coisa de maluco. Para o que está sendo dito, ela funciona para coreografia, ela funciona para encenação muito bonita que é dada a essa cena. Em compensação, sobram momentos constrangedores no filme. É uma dramaturgia velha, vencida, de ideias velhas e vencidas. E, claro, outro exemplo dessa ignorância e arrogância que cercam muito de Emília Pérez está justamente na entrevista que a Carla Sofia Gaston deu à Folha de São Paulo, acusando a Fernanda Torres. Arrogância porque ela achava que ninguém ia descobrir que essa era uma acusação falsa e o objetivo da acusação, vale dizer, era justamente fazer o pior, era tentar desqualificar a Fernanda ou mesmo Ainda Estou Aqui das indicações ao Oscar, porque se a equipe de Ainda Estou Aqui tivesse movido uma campanha negativa contra Emília Pérez, sim, seria caso de desqualificação. Ignorância, porque nem a própria Carla, nem a coordenação da campanha se deram ao trabalho de tentar medir o clima, né? Entender o quão importantes são essas indicações para o Brasil. Do ponto de vista puramente cinematográfico, eu não entendo as 13 indicações que Emília Pérez recebeu ao Oscar, nem os vários prêmios que o filme já recebeu. Eu acho que eu manteria a indicação à Zoe Saldanha. E do ponto de vista das atitudes, eu gostaria que um filme que diz defender a população de um país, as queixas dela, ouvisse as queixas desse país. E, no entanto, não é por acaso que o lançamento de Emília Pérez na América Latina se deu muito depois do lançamento do filme em todos os outros territórios. Repito, isso tudo me deixa muito triste. E, por outro lado, eu fico imensamente feliz que em nenhum momento a campanha de Ainda Estou Aqui ou a Fernanda Torres tenham tido qualquer atitude menos que impecável. E esse é só um dos motivos pelos quais Ainda Estou Aqui está crescendo tanto em repercussão. Bom, acho que aqui já foi a opinião da Isabela, né? Vamos lá, Fernanda Torres, vamos lá, Ainda Estou Aqui, que se foda esse desgraçado francês e essa espanhola desgraçada. Tentou acabar com a gente, né? Você não sabia com quem estava mexendo. Deixe seu like, se inscreva no canal e um beijo no seu coração. Ah, e comenta aqui embaixo também. Você não é maluco de comentar outra coisa, né? Mas comenta aqui embaixo de quem que é o Oscar. De quem que é o Oscar.